Ok, pessoal, já o presidente da Câmara, vereador Leonardo Vasconcelos, já chegou, já está aqui com a gente. E daqui a pouquinho também vai estar batendo papo aqui, para a gente falar não só de Teresópolis, mas falar de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Falar de lixão, falar de água, enfim. A gente vai fazer um bate-papo com ele. Mas o foco hoje é o aniversário da cidade. 6 de julho. Chegamos aí no dia 6 de julho. Dia 6 de julho, Teresópolis comemora 132 anos. Vanderlei, na realidade, quem fundou Teresópolis? Teve um fundador? Foi Jorge Marchi? Ou foi pessoas que viviam aqui naquela época e aquilo foi criando casinhas, uma casinha aqui, outra ali, aí veio uma igreja, outra igreja e acabou virando o município? As cidades têm origem num momento, né? Então, muitas cidades surgiram no Brasil a partir dos pontos de pouso, né, das viagens de penetração do país, né, no início de 1700, 1800, até na região serrana mesmo. Muitas cidades também surgiram em função do trem. O trem vai ligar um local desenvolvido a outro em desenvolvimento, ou desenvolvido também, e nas paradas dele, onde abastecia de água, ou então eram pontos de embarque de mercadoria e de passageiros, vai ter um armazém, uma casinha, quando vê, virou uma vila e vira uma cidade. Então, muitas cidades nossas surgiram assim, a partir do trem. E um pouquinho antes, aí já no tempo do ouro, eram pontos de pouso, onde as tropas... Porque a gente fala de tropa pensando que eram 10, 20 burros, né, com 5, 10 cavaleiros, mas as tropas envolviam, às vezes, 100, 200 mulas, 300 pessoas, porque era complicado e perigoso viajar antigamente, né? Além dos bandoleiros, você tinha a questão dos animais, era arriscado viajar, então você tinha que viajar em grupo. Esses grupos dependiam disso, de apoio. Então, era comum que se tivesse um sítio e naquele sítio tivesse umas pessoas plantando alguma coisa, cuidando de um cavalo, tendo alguma forma para dar o pouso para essas passagens. Dali também surge uma vila, surge uma cidade. Então, as origens das cidades, elas vêm sempre assim. Então, tendo esse conceito de formação das cidades, você vai ver como Teresópolis surge, né? O Jorge Marchi, quando ele vem para cá em 1818, ele lá para 22, 23, ele já começa a ter uma fazenda já arrumada e começa a receber, naqueles anos 1820, os viajantes. Se a gente olhar de 1820, a gente tem que olhar sempre 1808, que é o período da chegada da família real ao Brasil. Então, era um período de descobrimentos no Brasil. O Brasil, até 1808, era um país proibido aos estrangeiros. Só os portugueses podiam ficar por aqui, um pouquinho antes dos espanhóis também, mas em 1800, os estrangeiros portugueses. Então, João VI, 1808. 1808. Ele, depois, em 1810, vai abrir os portos para as nações amigas, e aí, naquele período que o Brasil ficou tão fechado e proibido ao mundo, aos outros países, os outros países eram um período de descobrimentos também. Então, vai se descobrir tudo. Então, eles vão conhecer a África, vão conhecer a Ásia, o mundo já estava descoberto. E o Brasil era a única coisa para ser descoberta ainda por esses aventureiros. Então, a partir daí, vai vir muita gente de fora, franceses, alemães, ingleses principalmente, porque foram os que trouxeram os portugueses para o Brasil e tinha privilégio nessa relação das nações amigas, né? As nações eram amigas, mas os ingleses eram mais amigos dos portugueses porque fizeram aquela questão com Napoleão e apoiaram os portugueses na viagem para o Brasil. Então, você tem esse Brasil liberado para ser descoberto pelos estrangeiros. O Rio de Janeiro vira uma capital... Só um detalhe. Um detalhe, mas é significativo, tá? A Guerra de Napoleão teve a ver com o desenvolvimento do nosso Brasil. Foi ela que tocou. Porque se Napoleão não tivesse em guerra, que ele depois acabou perdendo na Batalha de Waterloo para o inglês, Wellington, que era um inglês que acabou com as tropas de Napoleão, se o português, se o Dom João não tivesse medo do Napoleão, e lógico que ele teve que fugir de Portugal, com isso ele veio para o Brasil, depois ele voltou, deixou Dom Pedro que fez a independência. Olha só como um fato foi ligando o outro. O Dom João era muito habilidoso politicamente, né? As pessoas veem ele como um sujeito tronco e tal, mas ele era uma pessoa que tinha uma habilidade política muito grande, tanto que ele negociou com os dois ao mesmo tempo. Ele está negociando com os franceses e com os ingleses. Então ninguém sabia com quem ele ia ficar no final. E no final ele deu uma volta
nos franceses e e fugiu do país, largou o país para lá e fez um segundo país no Brasil. Ele, na verdade, ele não fugiu para o Brasil, ele cria um novo Portugal no Brasil. A ideia dele era fazer uma corte aqui e passar a governar por aqui. Depois ele volta, que acaba a guerra na Europa, ele volta para Portugal e vão ter então os dois reinos, né? Mas ele teve essa habilidade. E nesse período que ele faz isso, os ingleses vão tomar conta do Rio de Janeiro, porque era uma época de desenvolvimento no mundo inteiro, e o Brasil carente de tudo, e quem tinha tudo para vender eram os ingleses, porque os ingleses têm eles estavam produzindo todo tipo de material de ferro, utensílios domésticos, utensílios para fazendas. Eles já dominavam lá. Já dominavam na Europa isso, porque eles tinham, o reino inglês era muito grande. E vieram fugindo também da guerra. Eles vêm para o Brasil, então esses ingleses vêm e montam estabelecimentos. Todos os estabelecimentos do Rio, todos os comércios, armazéns, eram ingleses. E esses ingleses tinham famílias. E o Rio era muito insalubre para essas pessoas que estavam acostumadas com um clima fresco, né, da Inglaterra. Ninguém estava acostumado com aquele calor, e muito menos com as doenças que aquele rio sujo, sem o mínimo de saneamento, oferecia para as famílias. Então, esses ingleses vão trazer as famílias para morar em Teresópolis. Isso aí, a gente está falando de 1830, 1840, que é o período do Marche, que é de 1818 a 1845. Então, você tem um período aí onde a fazenda do Marche, além dela produzir a lavoura, e ter a produção de gado também, você vai ter um local onde os ingleses pudessem passar o verão. Alguns passaram a morar fixo aqui, a família tinha casa no Rio e aqui, morando o ano inteiro aqui, mas muitos passando o período do calor no Rio, a estação calmosa que eles precisavam de ter a tranquilidade da serra. Então, você tem um embrião de uma cidade inglesa, porque eram os ingleses que moravam aqui dentro da propriedade dos Marche. Além do Marche, você tinha o Riet, também, que era inglês, você tinha os Fischers, que são suíços, ingleses, tinha uma relação ali com a Inglaterra forte também. Então, você tinha várias fazendas que tinham relação com os ingleses. A própria fazenda do John Taylor, que é a fazenda da Boa Fé, né, a antiga Piedade, essa fazenda, o John Taylor, herói inglês, lutando contra Napoleão. Ele vai ter uma propriedade grande em Teresópolis, que vai surgir depois Albuquerque, aquela região ali de Boa Fé, toda essa região de Teresópolis pertencia ao inglês John Taylor, que tinha também os seus amigos que moravam por aqui. Então, você tinha uma vila inglesa. Só que quando o Marche morre em 45 e as terras ficam largadas por aí, porque naquela época aconteceu uma coisa curiosa. A herança não era dos ingleses, a herança do estrangeiro não era do filho, mas da nação, do dono da propriedade. Então, quando o Jorge Marche morreu, a herança dele seria do governo inglês e não dos dois filhos dele. E no Brasil já estava questionando essa coisa, que vai resultar lá na questão Christie, define isso, que a herança era dos filhos, sim. Então, mas enquanto isso, imagina uma propriedade grande que abraçava a cidade toda, né, toda a cidade, essa área urbana com 49 bairros, era a Fazenda do Marche. E ele tinha e isso fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem ninguém tomar conta. Os escravos foram embora, ninguém paga ninguém, virou uma desordem, porque os filhos eram menores, não tinha a menor noção. E o tutor também desses filhos não tinha a preocupação de manter a fazenda. Então, a fazenda se perdeu naqueles 2, 3 anos ali. E ela vai ser vendida. Quando ela vai ser vendida, quem vai comprar essas terras são as pessoas, os empreendedores do Rio, explorando justamente a questão do turismo. Comprar, vender para aqueles comerciantes. Já pensava no turismo, que é para as pessoas do Rio, para as pessoas os brasileiros, os portugueses, os outros, vivessem da mesma forma como viviam os ingleses em Teresópolis. Então, essa interferência da cultura inglesa é muito forte nesse momento, quando até mesmo o hábito do veraneio, que começa em Teresópolis,
O hábito do veraneio no Brasil começa em Teresópolis, naqueles anos 1820. E aí os brasileiros vão achar interessante essa coisa de passar o verão num lugar mais calmo, fugir do calor, ver um sossego, ver uma natureza diferente. Então, ou seja, essa influência inglesa é muito forte, tanto que algumas pessoas questionam se teve ou não influência inglesa. Teve sim, não só no processo de colonização, porque a colonização é a interferência cultural, né, a interferência de costumes, houve sim, mas houve também essa interferência do brasileiro se apropriar dos hábitos ingleses. Prova disso é que até bem pouco tempo havia aqui, você deve ter visto isso, eu não cheguei a ver, mas onde tem ali a Rádio Geração 2000, tinha um clube de chá inglês. Verdade. Antes do Clube do Cavalo. Verdade. Por que vai ter uma casa de chá em Teresópolis se não tem essa influência inglesa? E sabe qual era o nome? Não. British Club. British Club. É um nome de essa jogo. Casa, inclusive, é um jogo inglês. foi essa casa, inclusive, que fez com que o Manuel Bandeira comprasse aquele primeiro apartamentinho. Não tem ali um sobradinho de 4 ou 5 apartamentos do lado da rádio? Do lado, bem do lado. Aquele primeiro apartamento era do Manuel Bandeira, que ele comprou em 66. Colado no British Club. E por que ele comprou isso? Ele declarou isso uma vez numa entrevista para um jornal de Recife. Eu conheci essa repórter lá. Ele diz o seguinte, que a esposa dele era mais nova. Acho que era Lourdes o nome dela. E como a esposa era mais nova, ela tinha ainda uma vida social, ela tinha que encontrar com as amigas. E aquele costume do chá da tarde, ele compra essa casinha, que foi o único bem que ele comprou. Ele nunca teve nada, ele sempre morou em hotéis, que ele tinha a questão da doença, precisava de viajar. Então ele vai morar em Teresópolis e compra aqui o seu único imóvel. E esse imóvel é porque a mulher podia não ficar apenas cuidando dele, convivendo com ele, mas ter também poder receber as amigas no clube de chá, que fica na casa de chá que ficava ao lado do prédio, né? Então, ou seja, essas referências que nós temos durou pouco, porque o Brasil, como ele foi colonizado por vários países, né, por vários povos, depois vieram os italianos, os espanhóis, os próprios portugueses, que embora seja um país descoberto por Portugal, a influência portuguesa na cultura brasileira, ela ocorre da mesma forma que a influência italiana, a espanhola japonesa. E dos outros povos, japonesa, mais à frente um pouco, porque aquele país de 1500 a 1800 era um país proibido. Era um país de extração de madeira, extração de ouro, de extração de itens que havia no país. Não era um país que tinha uma cultura, aquilo não promovia uma cultura própria, né? Então vinham os trabalhadores, extraíam madeira, faziam o que tinham que fazer, e havia assim uma relação mínima que seja, mas não é aquela coisa da influência cultural, como vai acontecer nos anos 1800, quando o país vai ser aberto para as outras culturas. Então esse surgimento da cidade, ele começa ali naquele primeiro núcleo de habitação que era inglês. E nos anos 50, quando as terras vão ser vendidas para outros que não são necessariamente os amigos do Marche, você vai ter essa influência desses ingleses que já moravam aqui naqueles outros que passaram a morar. E aí que surge a freguesia em 1855. Você vê, 10 anos depois da morte do Marche, já tinha tanta gente morando por aqui que é preciso se criar uma freguesia. Porque na freguesia você já tem uma igreja para fazer batismo, casamento, registro, venda de um escravo, aqueles hábitos normais de comércio que havia. Quem fazia isso era a igreja, porque a freguesia, a igreja tinha esse papel no Estado. Aí sim, a partir da freguesia, você vai ter muitos outros de outros povos se misturando com aqueles primeiros que se misturaram com os ingleses e fazendo esse caldo, e a cidade começa a desenvolver como vila entre 1855 até 1891, que é o período da freguesia de Teresópolis, onde aquele povo daquela época conviveu com aquele núcleo inicial dos ingleses de 1820 a 1845. Então, negar a presença inglesa, negar a influência inglesa na cultura de Teresópolis é uma idiotice, é falta de conhecimento histórico, né? Você pode não gostar da referência inglesa, pode achar que isso é questão política, como se discutiu há pouco tempo, ou achar que se você tem que referenciar a influência inglesa, você tem que referenciar também a influência negra, a influência indígena. Isso é outra batatada, porque a influência indígena, a influência negra no Brasil, ela vem no país inteiro, né? Ela não é uma coisa endêmica da região, ou seja, a colonização e esse processo, ele ocorre no Brasil inteiro. A influência é uma influência nacional, não é uma influência local. Negros e índios. Exato.
Isso aí você vai ter índios no Brasil inteiro, principalmente no sul, tem muito mais, inclusive, na região norte também. Então, a influência deles no processo de cultura brasileira é muito forte, mas é um processo nacional, homogêneo, não tem nada a ver com aquela cultura localizada, como houve a cultura localizada dos suíços em Friburgo e dos alemães em Petrópolis, né? Como também existe de forma forte dos italianos e dos alemães no sul. Nas cidades do sul são muito fortes, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem uma presença muito forte desses estrangeiros. São presenças endêmicas, mas isso não descaracteriza nem tira a importância da referência da cultura negra, da cultura indígena, junto a esses povos, que são várias culturas que vão surgindo e uma vai sobressaindo e uma vai pegando informações de outras. Então, nós tivemos aqui, na nossa cultura, uma presença inglesa forte, sim, e isso faz diferença nesse processo de colonização. E quando foi o dia 6 de julho? É muito complicado para quem não tá assim, mergulhado na questão da história, entender o que é o 6 de julho de 1891, né? Porque quando você fala, vamos pensar aqui, 6 de julho de 1891, quando você fala dessa data especificamente, desse ano, né, 1891, é bom que você lembre que o que aconteceu um ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes. Abolição da escravatura, 1888. Proclamação da República, 1889. Criação da cidade de Teresópolis, 1890. Emancipação do município, 1891. Então, se você localizar essas 4 datas, você já tem uma facilidade para entender a presença dessa data, 6 de julho, no contexto da história do Brasil. Está falando do início da República, do fim da escravidão, daquele processo de criação da cidade capital. Porque você planejava alguma coisa para Teresópolis? Isso que quando você faz a emancipação em 1891, você já tinha uma cidade um ano antes. Há pouco tempo nós tivemos aqui na prefeitura, é muito complicado quando você tem políticos neófitos à frente da administração pública, porque você tem essas batatadas que ocorrem, né? O prefeito chegou a fazer cartão de visita dele como prefeito da cidade de Teresópolis, né? Cidade é uma coisa, município é outra. O município de Teresópolis, a cidade de Teresópolis, as duas coisas existem, elas coexistem, mas são coisas distintas, né? A cidade de Teresópolis é o primeiro distrito, os 49 bairros. Então, toda essa zona urbana é a cidade de Teresópolis. E você tem o segundo e o terceiro distrito. Por isso que a cidade de Teresópolis é o primeiro distrito. Tanto que quando o município vai ser emancipado em 1891, ele vai ser emancipado com um distrito apenas, que é o primeiro distrito, só tem Teresópolis. E depois é que vem, em 92, o segundo distrito, que é o distrito de Santa Rita. Que vem o interior. Que vem o interior para o lado de Minas, né? Porque esse trecho aqui de Albuquerque até Vieira, ele só vem em 1901, 10 anos depois. Então, o presidente da Câmara tinha um certo prestígio com o governo do Estado, a família Vieira e tal, então eles conseguem que o Estado dê esse distrito que pertencia a Friburgo, dele para Teresópolis. Então, Teresópolis ganha esse pedaço de terra enorme, que é o terceiro distrito todo. Bom Sucesso, Vieira, né? Essa região enorme, que era, inclusive, uma região muito desenvolvida, tanto que havia ali uma freguesia. Da mesma forma que havia a freguesia de Friburgo, a freguesia de Sumidouro, a freguesia de Teresópolis, você tinha uma freguesia de Sebastiana, que é essa que podia muito bem ter virado uma cidade. E, em certo momento, chegou a ser tão importante ou mais importante do que Teresópolis, porque é uma área muito desenvolvida na plantação da batata. Depois, na época do Manuel Lebrão, do Marmelo, batata inglesa. Tanto que é um período da história de Teresópolis que ficou perdido para Friburgo, porque como até 1901, tudo que acontecia aqui se registrava, se fazia em Friburgo, você não tem como achar as famílias, achar as informações de produção da agricultura, tudo isso está na história de Friburgo, porque esse distrito chegou atrasado para Teresópolis. Mas formamos, então, um município com 3 distritos, sendo o primeiro distrito a cidade de Teresópolis. E então, quase que a gente ou perde para Friburgo, ou perde virando um próprio município, né? O interior. Poderia se transformado um município, que a ideia era de se transformar as freguesias em virar município emancipado, né? Então você tem ali, e ele naquele primeiro momento ele vai para Friburgo, e depois o Quintino Bocaiúva toma esse trecho de Friburgo e dá para Teresópolis, que aumenta então esse território nosso a quase 800 km². O Márcio Danilo está lá em Abu Dhabi.
está lá nos Emirados Árabes, ele botou aqui, bom dia, meu amigo Vanderlei, seguindo o abraço. seu exemplo, vou lançar o meu livro. Ele Ah, vai que lançar bom. o livro a semana que vem. Muito bom, estou Ele tá sabendo do voltando. livro dele. Tá Que vindo, bom. Tá voltando não, está vindo ao Brasil. Quero poder tomar um café com o senhor aí. Quero poder tomar um café com o senhor. O senhor é você. O Márcio, o café que você quer tomar é aqui em Teresópolis ou aí nos Emirados Árabes? Explica pra gente. Se Eu for quero aqui, ir nesse café. se for aqui, vai rolar, né? Lá vai ficar mais difícil. O Né? Marcos Rabib está fazendo uma pergunta aqui. Eu não vou entrar nessa agora, Marcos Rabib, porque isso é independência do Brasil, uma outra conversa. Mas a gente traz Vanderlei aqui, quer dizer, Vanderlei volta para a gente falar da independência do Brasil. Ele também está reclamando aqui que em 1880 o povo saiu do Líbano em direção ao Brasil e a Teresópolis. Está falando sobre isso aqui, a gente vai entrar nesse assunto. Mas aí não seria o assunto de hoje. Esse processo de migração que o Brasil sofreu, é preciso se olhar pelos vários momentos. Né? A gente fala muito da 1808, vieram muitas famílias, muitos povos vieram para o Brasil, naquele primeiro momento ali, principalmente ingleses e franceses. Depois você vai ter a questão dos italianos, dos espanhóis, mas isso aí é 1860, 1870, né? Os próprios portugueses, os Dias, essa gente toda vai vir para cá em 1860, é mais recente. E essa gente vai interferir muito na cultura local. Mas não é porque o Brasil é um país colonizado por portugueses, né, descoberto por portugueses, que ele é um país que tem uma cultura essencialmente portuguesa naquele período, daqueles primeiros 300 anos. São 300 anos largados para lá, tanto que os historiadores, quando falam de história do Brasil, eles preferem se referir ao segundo descobrimento do Brasil, ao redescobrimento, que é 1808, porque no momento que o país existe, mas é um terrenão cercado, onde ninguém pode entrar, e quando alguém tenta entrar da confusão, como é o caso dos franceses no Rio de Janeiro, dos holandeses em Recife, né? Você tem alguns locais onde se teve outros países tentando invadir e tomar conta desse território, você vai ter aquele conflito, e há uma certa interferência cultural, tanto que quando você vai em Recife, Pernambuco, você percebe uma diferença na cultura local. Você já andou por lá. Você percebe que tem isso é a presença inglesa, é a presença holandesa em Pernambuco, Recife. Você tem essa presença. Quando você vai em Natal, por exemplo, você vê às vezes uma placa de venda de uma casa... Americano, for sale, entendeu? Venda e for sale. Você tem uma presença muito argentino agora lá. Então, o povo potiguar recebeu uma influência muito grande do americano, e já o povo de Recife, Potiguar é Natal, Rio Grande do Norte, já o povo de Recife recebeu do holandês. Para você ter uma ideia, meu nome, Vanderlei. Vanderlei é sobrenome de um holandês. Gaspar Neuhoff Vanderlei. Vanderlei era o sobrenome, Vanderlei, sobrenome desse. Então, ou seja, até na forma dos nomes, na forma dos nomes que se usa no país, vem em função dessa influência. Quando a gente fala de influência de outros países, é essa, né? Por que alguém vai dar o nome de um sobrenome virar nome próprio no Brasil, né? Então, você encontra ainda em Recife, assim, muitas famílias Vanderlei sobrenome, né? Que ainda são originárias desse Gaspar Vanderlei de 1500 e tal, cara. Isso é uma coisa... Gente, a história vai muito longe. Eu já estou terminando aqui com o Vanderlei. Porque o papo é bom, né? Hã? O papo com o Leonardo é melhor, lixo, tá com o Léo, rapaz, né? Ali tem muita informação boa. Agora, taxa de lixo, tem que enquadrar ele nisso aí. Taxa de lixo? Ele sabe disso, por que está acontecendo essa conversa aí. E o povo está aqui participando. Os japoneses chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, foi naquela fase da Segunda Guerra Mundial. Chegaram um pouquinho antes, em 1938, né? Já estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Eles já fugiam disso. Que a gente fala muito de Guerra Mundial a partir de 1939, mas o nazifascismo na Alemanha, ele começa lá em 1933, 1934, onde a repressão, a perseguição, então as pessoas já começam a vazar da Europa naquele período ali antes do início da guerra, né? Então você vai ter a presença japonesa em Teresópolis a partir daí, e a questão da agricultura, né? Então os judeus também são desse período também, que vão a primeira colônia. E os italianos fugindo do fascismo. A Itália ficou bem complicado, né? Porque o Mussolini, ele era do Partido Comunista, ele brigou, foi expulso do Partido Comunista e fundou o fascismo. O partido dele. A história... E tomou conta da Itália. A história se repete, né? A tragédia se repete, né, como farsa. Então, você vê, o fascismo começou no mundo em 1922, na Itália, com Mussolini.
1923, o nazifascismo na Alemanha. Ou seja, e 100 anos depois, nós vivemos aí esse país com essa mesma... com muitos países tendo esse olhar para o fascismo. E o fascismo é uma presença desses nossos tempos de agora, né? Esse modelo está encantando algumas pessoas. Tanto que no Brasil, por uma sorte nossa, uma sorte da nossa democracia, há uma repressão a essa gente idiota que tenta relembrar nazismo, que tenta relembrar essas coisas. Então, a nossa lei, ela tem rigor com relação a isso, porque o povo está propenso a essas maluquices, entendeu? A essas coisas que aconteceram 100 anos atrás. Como daqui a pouquinho também isso vai passar e a sociedade vai avançar. Mas é interessante lembrar que essa história, mesmo as histórias ruins, principalmente as ruins, procuram se repetir, né? Vanderlei, muito obrigado. Já eu vou para o comercial. Eu volto aí conversando com o Leonardo Vasconcelos, presidente da Câmara, vereador, presidente da Câmara, e fazer um bate-papo legal, porque 6 de julho chegou aniversário da cidade. Eu volto já. Lembrando o seguinte, bora lá com ofertas aí para hoje, para amanhã, ofertas ali em frente ao Correio da Várzea. E tem guando, hein? Bora lá. Batata graúda, R$ 5,99. Batata inglesa. A batata inglesa, R$ 5,99. Bora lá. Bora lá que eu estou indo embora, eu volto já. Estou indo para o comercial. Volto já.